Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Falamos de como fazer o nosso fermento natural, falamos também como fazer o nosso pão utilizando o fermento natural. E agora eu vou falar para vocês como fazer manteiga em casa, do jeito que vocês quiserem, aromatizado da maneira que vocês quiserem, para nós podermos aproveitar melhor esse nosso fermento, esse nosso pão, as massas que nós também fizermos com eles, tá? Gente, fazer manteiga em casa é muito fácil, você precisa do mínimo. Na verdade você vai precisar de creme de leite, tá? Também nata, né? Às vezes vem vendido como nata, mas creme de leite em geral. Se você achar o creme de leite caro, e às vezes é mesmo, você tiver acesso a leite direto da fazenda, ou comprar leite de saquinho, ou você tem a sua vaquinha em casa, guarda a nata que você obtém na hora da fervura do leite e você pode perfeitamente fazer a manteiga com a nata do leite integral, tá? Só não tenta fazer com leite de caixinha, porque tem um monte de conservante, tem um monte de coisas adicionadas ali dentro que a gente nem sabe o que é, e não é necessariamente isso que a gente quer. Mas a nata do leite integral, leite de fazenda, ou até do leite de saquinho, dá para fazer perfeitamente, tá? Você vai precisar também de um batedor, para poder bater o seu creme. Você vai precisar de uma tigela, de preferência de metal e fria, tá? Por que fria? Porque você precisa trabalhar o creme o mais frio possível. Então deixa tudo na geladeira por um tempo, coloca a vasilha de metal também dentro da geladeira e depois você tira só na hora de fazer. É legal também ter o sal, se você quer a sua manteiga salgada. E aí o legal de fazer a manteiga em casa, se você tem a sua horta com ervas, com especiarias, sei lá, com o que você quiser, você pode adicionar. No caso, você pode picar o alecrim bem pequenininho e colocar junto na manteiga, sálvia, pode colocar cheiro verde, pode colocar alho, você pode criar o que você quiser com a sua manteiga. E primeiro, qual é a principal vantagem de fazer manteiga em casa? A principal vantagem é que você tem sempre a manteiga fresca, você sabe de onde veio todos os ingredientes dela, tá? E você tem certeza que não vai ter nada adicionado ali que não deva estar dentro daquela manteiga. Você pode fazer de acordo com o seu consumo, você pode fazer vários tipos de manteiga para ter, vou fazer um jantar para várias pessoas com canapés, com a manteiguinha natural. Você pode colocar manteiga pura, manteiga com erva, manteiga com alho, do jeito que você preferir. Para molhos também fica muito melhor, tá? E é gordura de origem animal natural, tá, pessoal? Eu estava até lendo sites, principalmente americanos, onde se discute muito a real diferença em termos de saúde da manteiga feita em casa e da margarina. Sem comparação, manteiga sempre muito preferencial do que a margarina. Margarina é aquele amontoado de coisa química que só Deus sabe o que vai dentro, né? Então, pessoal, para nós fazermos a nossa manteiga, vamos abrir as nossas natas, tá? E vamos colocar essa nata dentro da nossa super vasilha. Você vê que essa aqui ela tá bem durinha, né? Cuidado para não fazer bagunça, né? Quando você faz a manteiga, todo o creme de leite ou a nata que você usa, ela acaba se reduzindo para 1/3 da quantidade original, tá? Na hora que ela vira manteiga de verdade. Então, se você tinha, por exemplo, 500 ml de nata, de creme de leite, ela vai ter um resultado final com aproximadamente aí uns 190, 200 alguns gramas, tá? Na verdade, pessoal, fazer manteiga é extremamente simples, tá? O primeiro grande passo, a primeira grande etapa é você pegar esse creme de leite e transformar ele em chantilly. Você vai montar o chantilly. E depois que você montou o chantilly, você desmonta o chantilly. Ou seja, você continua batendo, tá? Até que esse chantilly começa a separar a gordura do soro, da água. Quando ele começa a separar essa gordura da água, beleza, a gente já tem manteiga. É bem simples, tá? Pega uma colher, limpa direito esse pote aí, não deixa do jeito que eu deixei não, que tem muito creme ali ainda para utilizar, tá bom? Eu vou focar aqui agora para vocês na nossa tigelinha.
Ó que legal, né? Ó, não use tudo isso aqui, não é para usar pouquinho não, tá? Aproveite até o final. Beleza? Então, pessoal, aqui agora é paciência e começar a bater o nosso creme de leite, tá? Tem até aqueles cremes de leite mais líquidos também, serve, pode usar tranquilamente, não tem problema. Poxa, mas Felipe, eu quero usar, tem que bater na mão assim, não dá para usar uma batedeira? Dá para usar uma batedeira. Pega uma batedeirinha planetária se você tiver, é só fazendo aqui, tá? Então, pessoal, eu vou batendo aqui até chegar no ponto de chantilly. Quando chegar no ponto de chantilly, eu mostro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês agora há pouco, ó, agora meu creme de leite já está no ponto de chantilly, que é aquele ponto onde ele fica todo durinho, bem aerado, tá? Esse daqui é um estágiozinho antes dele virar manteiga, tá? Porque se eu continuar batendo ele a partir desse ponto, o chantilly ele vai desandar. Ele está aqui num ponto onde se eu bater mais um pouquinho, começa a separar toda a água, o soro, da gordura. Então, no caso, nós vamos extrair a manteiga de dentro desse creme aqui, tá bom? Então, quer ver? Ó, vou continuar batendo ele mais um pouquinho. Agora, aliás, começa uma parte onde fica tudo duro. Menos se você estiver fazendo numa batedeira, claro. Ó, ele já começa a grudar em toda a lateral. Ele gruda dentro do batedor. Começa a ficar bem complicadinho já de mexer aqui. Olha que legal. Olha só como é que ele já vai mudando de cor. Tá vendo que ele já tá ficando um amarelo mais vivo? É, uma batedeira não faria essa baguncinha que eu tô fazendo aqui, né? Agora ele já começou a ficar pastoso de novo. Ou seja, agora a manteiga já começa a tomar forma de verdade, tá? Então, pessoal, continuamos batendo aqui um pouquinho. Ó, quando ela começa a desgrudar assim das laterais, é porque o soro começou a sair, tá vendo, ó? Tá vendo que antes ele tava todo grudento na lateral, agora ele já não tá mais, tá? Olha só, não sei se já dá pra vocês verem, mas ele já tá brilhando com o soro que começa a sair, tá? Agora, pessoal, uma coisa muito importante, pra manteiga não ficar rançosa, não ficar amarga, pra ela durar um tempinho legal, é muito importante que vocês tirem todo esse soro que tá dentro, que tá aqui, tá? Então tem que bater o máximo possível, pega uma colher depois também, você pode ir pressionando ela na parede da sua tigela, mas remove todo esse soro. Se você não remover todo o soro, depois de alguns dias ela já vai começar a ficar amarga, não fica legal, tá? Então, pessoal, trouxe um potinho aqui pra vocês, assim eu vou jogando o soro aqui dentro, pra vocês poderem ver, tá? Olha aqui. Tá vendo? Esse é o soro que vai soltando de dentro da nossa manteiga. E aqui já vai sobrando só o creme mesmo, tá? Então vai batendo, vai apertando. Agora uma etapa meio durinha, tá? Vai pressionando lá contra a parede assim, pressionando embaixo, que ela vai soltando bastante soro, tá? Olha só. Depois você pode passar esse soro na... Esse sim, passar o soro na peneira, que aí vai ajudar a não perder, né? Então é até mais vantajoso agora começar a ir pressionando ela com a colher na lateral. E agora aqui você pode ir só pressionando ela devagarzinho. Tá vendo ó, como ela vai soltando, ó, como ela vai soltando todo o soro. Né? Vai pressionando. Descartando o soro. E vai fazendo isso, pessoal. Você vê que aqui na beirada, ó, já está moldada bem a manteiga mesmo. E o aroma dela é super delicado, é completamente outro produto, gente. Se vocês começarem a fazer isso aqui em casa, ó, imagina, eu estou fazendo na mão e eu estou levando o quê? 8, 10 minutinhos para fazer. Se você fizer em casa usando uma batedeira, rapidíssimo você tem manteiga fresquinha, sem absolutamente nenhum químico dentro da sua manteiga. Então você vai pegando a sua manteiga e vai passando para o seu
potinhos você vai armazenar. Então, aí tem pessoas que elas falam, poxa, eu até gosto de manteiga feita em casa, mas eu coloco ela armazenada na geladeira, e tem que armazenar na geladeira, tá, pessoal? Senão ela vai sofrer tudo quanto é tipo de ataque aí de micro-organismos indesejáveis. Mas ela fica dura se ela fica na geladeira. Aí fica ruim para passar, principalmente se for aqueles pães molinhos, eles ficam bem difíceis de passar. Pois é, pessoal, não tem muito o que fazer aí, ela tem que realmente ficar dentro da geladeira para evitar contaminações, tá? Mas o que você pode fazer para amenizar isso é colocar ela na porta da geladeira, que é a região menos fria. Então não vai ficar tão durinha. Ou, poxa, né, dependendo do horário que você acorda aí, se alguém acorda antes que você, pede para tirar ela da geladeira um pouquinho antes aí. E na hora que você for comer, você vai estar com a sua manteiga bem molinha, bem tranquila. Já quase não tem mais nada de soro aqui também, tá? Aí, pessoal, agora nesse ponto aqui, se você gosta dela salgadinha, você pode adicionar o seu sal, tá? Eu vou colocar um pouquinho porque aqui na minha casa todo mundo gosta. Então você pode deixar ela salgada, você pode colocar o seu alecrim, o seu tomilho, o seu orégano, o cheiro verde, do jeito que você quiser, tá? Só mexer ela bem e fica uma delícia. Isso aqui fica gostoso demais, olha. Ela ainda tá soltando um pouquinho de soro, tá vendo? Tá salgadinha, já com mais um tequinho de soro. Quase nada também agora. Muito bem, então pessoal, essa daqui é a nossa manteiga feita em casa. Espero que vocês gostem. É mais uma grande alternativa de produto para se fazer de uma maneira bem natural e bem mais saudável do que comprar no supermercado. E como vocês viram, é super rápido de fazer. Eu na mão levei 10 minutinhos. Se você fizer com uma batedeira, você vai fazer muito mais rápido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Como sempre, se vocês quiserem, tem o nosso blog, o www.pompeiahidroméis.com, tá? Tem o nosso fórum sobre hidroméis, que também dá para conversar sobre esses assuntos de produtos naturais feitos em casa, com mais saúde, bem mais tranquilo, que é o www.hidromelbrasil.forumeiros.com e o e-mail que é pompeiahidroméis@rocketmail.com. Espero a participação de vocês. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Se gostaram, dê um joinha nele aí, por favor. E até a próxima, pessoal.